A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom podermos estar aqui mais uma manhã, louvando, bendizendo, adorando o nome do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom louvar o nome do Senhor, como é bom estar junto com os irmãos, bendizendo, adorando e exaltando o nome do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Eu gostaria de convidar os nossos amados irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. A gente vai ler apenas um versículo, que é o versículo lema, né, do nosso retiro espiritual. O tema, os irmãos já lembram, né? Qual é? Priorizando. Eu quase não ouvi. Mais uma vez. Priorizando. Agora só os irmãos. Muito bem, o nosso texto está em Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 36. 33, aliás, não é? Mateus 6, 33. Que é o lema, né, do retiro espiritual. E diz assim o texto: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos bendizer o teu nome, Senhor. Nós queremos exaltar o teu nome. Queremos, ó Deus, apresentar diante de ti as nossas vidas. Queremos, ó Deus, te suplicar no nome de Jesus. Estende as tuas mãos sobre a minha vida, Senhor. Que eu seja, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos para o louvor da tua glória. Ó Deus, fala aos nossos corações, assim como o Senhor tem feito desde o início do culto, através das orações, através dos louvores, através da leitura da tua palavra. Continua falando aos nossos corações através da reflexão da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós te suplicamos. No nome do Senhor Jesus, a igreja diz: amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria de trabalhar essa reflexão nesta manhã com 3 pontos. O primeiro dos pontos é o reino de Deus, não é? O reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. Foi o tema principal das pregações do Senhor Jesus Cristo, né? Sempre ele estava citando sobre o reino de Deus. Ele sempre estava dizendo: o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. Enfim, ele sempre estava citando o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é já e ainda não, é presente, é futuro. O reino de Deus é o governo de Cristo. Onde o rei está, aí está o reino, né? Então Jesus está aqui, o reino está aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me farei presente no meio deles. Então o rei do reino está aqui neste lugar. O rei, o Senhor Jesus Cristo está aqui. Então o reino de Deus se faz presente aqui. O reino de Deus é a presença do rei. O reino de Deus é maior do que todos, do que tudo. O reino de Deus não é nem físico, nem geográfico, nem político. Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno. O reino de Deus é implantado não pela força, nem pela guerra, nem pelas armas, nem pelo derramamento de sangue, mas o reino de Deus é implantado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, que habita em mim, que habita em você, é esse mesmo Espírito. O reino de Deus deve ser o maior desejo do cristão, assim como aquela mulher que perdeu a sua dracma e resolveu vasculhar toda a casa. Então ela abriu, acendeu o candeeiro, porque as casas naquela época era escura. Ela acendeu o candeeiro, ela afastou os móveis, começou a varrer toda a casa, até que ela encontrou a dracma perdida. O reino de Deus deve ser desejado como aquela mulher desejou achar aquela dracma perdida, porque o reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus é uma pérola de grande valor. A oração do crente deve ser: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus também
é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como está em Romanos 14, 17. O reino de Deus é o reino do avesso. O maior é o menor. Quem quiser ser o primeiro, deve ser o servo. O grande é o que serve. E o rei se cinge com uma toalha e uma bacia e lava os pés dos seus súditos. O reino de Deus é o reino do avesso. No reino de Deus é onde estão os servos. No reino de Deus são aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. O reino de Deus, ele alcança todos os povos, línguas e nações. Todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Aí é o reino de Deus. O reino de Deus não tem fim. Os reinos do mundo se levantam e caem, mas o reino de Cristo é eterno. Ele jamais será destruído. É o reino de Deus. Mas quem é o rei deste reino? Em segundo lugar, quem é o rei deste reino? E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias lá em Apocalipse. Capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada como de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Este é o Rei do reino, é o Senhor Jesus Cristo, olhos de fogo. O Senhor, o Rei deste reino, é aquele que vê todas as coisas. O Rei deste reino é aquele que me vê, é aquele que te vê. O Rei deste reino é aquele que vê a tua casa, é aquele que vê a tua família, é aquele que vê o teu lar. Não somente isto, o Rei deste reino, ele sonda todos os corações. É diferente do reino terreno. Jesus é o verbo eterno, disse João. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Jesus é o Logos eterno, é a palavra eterna. Ele é a mensagem, ele é as boas novas, ele é o Senhor, é Jesus encarnado. Mas Jesus também é o Cristo divino, o Rei deste reino é o Cristo divino, é o Verbo, é Deus. O Verbo é uma pessoa divina, ele é Deus, possui os atributos da divindade e realiza as mesmas obras que Deus realiza. Este é o Rei deste reino. É o Deus onipresente que está aqui neste lugar, mas também está onde estiver o seu filho, onde estiver a sua filha, mas também está onde estiver o seu parente que está doente, mas também está onde estiver o necessitado, mas também está onde estiver o moribundo. Este é o Rei deste reino, é Jesus Cristo, é o Senhor, é aquele que era, é aquele que há de vir, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. Este é o reino deste reino. O apóstolo João diz que ainda que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o Verbo encarnou-se para revelar-nos Deus. Este é o Rei do reino. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão,
como quando Deus criou Eva, não é porque Deus precisava de alguém, porque Ele é autossuficiente, como bem ensina W. Pink no seu livro A Solidão de Deus. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém, mas Ele criou o homem para que a sua glória se tornasse visível aqui na terra. Para que o homem pudesse glorificar o seu nome. Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é o Rei do reino. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é e exala a expressão do ser de Deus. Por isso Jesus disse a Tomé: Tomé, quem vê a mim, vê ao Pai. Como perguntas tu? Mostra-nos o Pai. Jesus é Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade, porque o Senhor é Deus. Jesus é o autor da criação. O apóstolo João diz que nele foram criadas todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. E esse criador de todas as coisas é o Rei do reino. E o reino está aqui, porque o Rei também está aqui. O Rei está na sua casa. O Rei está na sua família. E o reino ali está. Porque onde estiver o governo de Cristo, está o reino de Deus. Ele se faz presente. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Este Rei deste reino, ele não somente criou todas as coisas, mas ele está acima de todas as coisas, e ele governa todas as coisas, assim como ele governa a minha vida, assim como ele governa o meu lar, assim como ele governa a minha história, assim como ele governa o seu futuro. Este Rei do reino, ele é o governador de todas as coisas. Mas este Rei dos reinos também se fez carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele se esvaziou, deixou a sua glória, veio ao mundo e tornou-se servo. Este Rei todo-poderoso, este Rei que João viu e caiu aos seus pés, ele tornou-se servo por mim e por você. Assim também devemos nos tornar servos um dos outros, assim também devemos servir ao Senhor com alegria, assim também devemos servir ao Senhor com prazer, assim também devemos servir ao Senhor com todo o nosso coração. O texto diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por causa disso que os nossos irmãos, eles foram para as arenas, eles enfrentaram os leões, porque estes homens entenderam e compreenderam o reino de Deus. Quem era o rei deste reino? Ele habitou entre nós. Foi em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Sofreu fome e sede, suportou cansaço e fadiga, humilhou-se até a morte e morte de cruz. O Filho do Altíssimo, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, nasceu pobre, numa família pobre, em uma cidade pobre. Viveu sem ter onde reclinar a cabeça, desceu às profundezas da humilhação, sendo cuspido pelos homens e pregado numa rude cruz. Este é o Rei do reino. Este é o Senhor Jesus Cristo. Mas podemos falar em segundo lugar sobre as conquistas, em terceiro lugar sobre as conquistas deste reino. Jesus, o Rei da glória, ele viveu na terra da aflição e triunfou sobre a aflição. O texto diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia e das nações. A Galileia era uma terra de gente escrava,
atrasada, pobre, mas foi ali que o Rei dos Reis, o Rei deste reino, se instalou. Quando Jesus chega àquela terra, ele restaura o desvalido, ele ergue o caído, ele exalta o abatido, porque é isso que o Rei deste reino faz. Ele olha para você e tira você do montouro, ele olha para você e tira você da escravidão do pecado, ele olha para você e transporta você das trevas para a maravilhosa luz do seu amor. Este é o Rei do reino, e as conquistas do Rei deste reino é a sua igreja, é o seu povo. Jesus, a luz do mundo, triunfou sobre as trevas. Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O salmista Davi, ele fala sobre a sombra da morte, não é? E normalmente essa sombra da morte, naquele tempo, principalmente na estrada que dava ao porto, era uma estrada difícil, assim como os vales entre as montanhas. Era onde os assaltantes, os ladrões se escondiam para roubar e matar as vítimas. Então eram lugares perigosos, violentos, e que poucas pessoas passavam por lá. Mas o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Jesus chegou. E ele trouxe vista aos cegos. Ele fez o coxo andar. Ele entrou na casa de publicanos e pecadores. Vidas e lares foram transformados pelo seu poder. E este mesmo Jesus, o Rei do reino, ele está presente aqui. E você e eu somos conquistas deste Rei. As trevas falam de ignorância, cegueira, engano, mentira, perdição e miséria. Onde Jesus está ausente, aí prevalece o pecado, o vício, a escravidão e a cegueira espiritual. Porém, quando Jesus chega, raia uma luz. Há uma música antiga que diz: há uma luz no fim do túnel. Jesus é essa luz. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, ou não anda em trevas. Mas Jesus também, ele é o libertador ungido de Deus, que triunfou sobre a opressão. Ele veio pregando boas novas aos quebrantados, curando os quebrantados de coração e libertando os cativos. O próprio livro que o Senhor Jesus Cristo abre na sinagoga para ler, no livro de Isaías, capítulo 61, vai mostrar isso. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, dar vista aos cegos. Então, esse Jesus, este Rei deste reino, ele é o Rei libertador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo, orando pelos seus discípulos, lá em João, ele diz: Pai, guarda-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Onde há o luto e cinzas, ele traz o fulgor da sua glória. Onde há pranto e dor, ele derrama o óleo da sua alegria. Onde há espírito angustiado, ele inspira canções de louvor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Só Jesus pode libertar o homem que está em escravidão, está perdido, e Ele tem feito isso porque Ele é o Senhor da glória. Ele é o nosso Salvador. Vidas têm sido libertas, transformadas, restauradas. Todos nós temos visto, temos tido essa experiência de ver vidas transformadas e de sermos transformados pelo Rei deste reino. Entendendo hoje que a nossa maior necessidade é Jesus.
Onde ele reina não é espaço para o ódio, para a mágoa, nem para a vingança. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É este rei que traz paz, que traz alegria, que traz descanso. É este rei que nos tira da ansiedade, como foi pregado. É este rei que coloca no nosso coração o desejo de escolher as melhores coisas, de escolher o reino de Deus, de buscar o reino de Deus, de buscar a presença do Senhor, de buscar a presença de Deus, de conhecer ao Senhor através da sua palavra, porque nós pertencemos a este reino. Onde Jesus está, aí está presente o reino de Deus. Onde ele chega, aí chega o domínio de Deus. Onde está o rei, aí está o reino. Este reino é o reino de Deus. Mas eu gostaria de, em quarto lugar, falar sobre quem são os súditos deste reino. Quem são os súditos deste reino? Os súditos deste reino, eu e você. João 3, verso 3 a 5 diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu, no verso 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus, quem são os súditos deste reino? E aí eu me recordei de um texto, deixa eu olhar aqui, acredito que é um texto de Mateus, que diz assim, Mateus capítulo 22, a partir do verso 21 diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruíram aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. O rei mandou convidar aqueles que faziam parte do seu círculo de amizade, a nobreza, a corte, mas estes não fizeram caso e ignoraram o convite do rei. Ao contrário, eles mataram os mensageiros. Então o rei manda um exército, e o exército destrói estes homens e sua cidade. Depois ele manda novamente o convite, diz: olha, as bodas estão prontas, agora vai pelos valados, vai lá nas favelas, vai lá nos povoados, vai lá onde estão os aleijados, vai lá onde estão os coxos, vai lá onde estão os cegos, vai lá onde estão as viúvas, vai lá onde estão os órfãos, vai lá onde estão as crianças, vai lá onde estão os trabalhadores do rio, vai lá onde estão os pescadores, vai lá onde estão os pastores de ovelha. Convida a todos, porque todos entrarão nesta boda. Estes são os súditos do rei, eu e você, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo.
Mas quem são os súditos do reino? Em segundo lugar, os que têm disposição para o serviço, mesmo em meio a perseguições e sofrimento. Mateus capítulo 5, verso 10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Precisamos continuar servindo a Deus, mesmo em meio às lutas, perseguições e sofrimento. Precisamos continuar servindo a Deus, mesmo diante das adversidades da vida. Diz o texto: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 19 a 24. Aqui é o relato de Paulo: em nada eu tenho a minha vida por preciosa. E aí eu chamo a atenção para aquele homem rico que produziu muito. Em que consiste a preciosidade da vida? Eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra e obedeça ao Senhor deste reino. Ele é a minha prioridade. É a Ele que eu tenho que servir, que amar, me dedicar, me prostrar e adorá-lo. Robert Redicale nasceu em 8 de setembro de 1809, condado de Lamarck, Escócia. Certa vez ele foi chamado para atender uma senhora pobre e de idade, com uma cruel enfermidade. E chegando naquele lugar, ele viu aquela senhora moribunda. E diz os historiadores que ela apenas balbuciava algumas canções. E quando ele chegou, ele atendeu aquela senhora, e vendo a situação daquela senhora, algo que chamou sua admiração é que aquela senhora, ela não tirava o sorriso do seu rosto. E ela também cantava baixinho, sem muita força, mas cantava. E ele ficou admirado. Mas antes, quando ele fez, ele ia saindo, depois de terminar o seu trabalho, aquela senhora o chamou de volta. Venha cá. Baixinho, ele chegou e disse: abra o meu armário. E ela tinha um armário perto da sua cama, do seu leito. E ela disse: por favor, pegue este pão que está aí, que será o meu alimento. E quando ele abriu o armário, ele viu um pedaço de pão seco. E ele olhou para o pão e para aquela senhora. Ao terminar aquela consulta, ele ficou profundamente abalado. Deixou o ateísmo. Confessou a Cristo como seu Salvador e Senhor. Reconciliou-se com a igreja e foi admitido à comunhão. Em 10 de maio de 1855, o casal desembarcou no Rio de Janeiro. Por causa do clima, que era bem quente, eles resolveram se mudar para Petrópolis, porque o clima era mais bem parecido com a Europa. E em 19 de agosto de 1855, a doutora Sarah Callen instalou a primeira classe dominical com 5 alunos, contando a história de Jonas. Deus usa os seus súditos. Quem são os súditos de Deus? Os súditos de Deus são aqueles que têm disposição para o serviço, mesmo em meio ao sofrimento e à dor e às perseguições. Deus, como rei deste reino, Ele usa pessoas como eu e como você. Precisamos nos colocar nas mãos dEle e dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim. E certamente Deus vai ouvir e atender
o seu clamor. Mas, em segundo lugar, quem são esses súditos? Os que praticam o bem sem olhar a quem. Mateus capítulo 5, versículo 70 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os súditos deste reino são aqueles que praticam bem sem olhar a quem. Misericórdia é inclinar o coração na miséria do outro. Mas quem é esse outro? Pode ser um membro da família, pode ser um membro da igreja que frequentamos, pode ser um cristão ou não cristão com quem não nos relacionamos, pode ser até mesmo o nosso inimigo. Os misericordiosos são aqueles que fazem o bem a todos, independente de sua crença, de sua raça, de sua condição social. O preceito do evangelho é dar pão a quem tem fome, ainda que este seja o nosso inimigo. Romanos capítulo 12, versículo 20 diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. A misericórdia abençoa não apenas aqueles que por ela são contemplados, mas também e principalmente aqueles que a exercem. Quando você abençoa as pessoas, você também é abençoado. Quando você ora pelas pessoas, Deus levanta pessoas para orar por você. Ou Ele já tem levantado, porque Ele é Deus. Por isso é tão concludente quando Deus diz a Abraão: "Se tu uma bênção". Deus estava dizendo: eu estou te abençoando, Abraão, para você abençoar famílias na terra. A misericórdia abençoa. A recompensa de dar é maior do que a alegria de receber. Quando exercemos misericórdia, imitamos aquele que é o misericordioso por excelência. E quem é o misericordioso por excelência? O Senhor Jesus Cristo. E o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, mas se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. A cada amanhecer nós experimentamos o milagre de Deus. As misericórdias do Senhor são renovadas na nossa vida, e as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Quando inclinamos nosso coração à miséria do nosso próximo, isso traz glória ao nome de Deus no céu e gratidão a Deus na terra. Deus se agrada daqueles que abrem o coração para abençoar os outros. Deus se agrada daqueles que se dispõem, porque quando nós fazemos para um pequenino, ao Senhor estamos fazendo. Naquele dia, diz o Senhor, estarão na minha presença. E eu direi aos que estão à minha direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança tudo o que eu vos tenho preparado, porque tive fome e me destes de beber. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e fostes me ver. Porque quando fizestes a um destes pequeninos, a mim me fizestes. Por isso, o texto é tão claro, de Mateus 5. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E o Senhor diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Mas Jesus conclui dizendo que os misericordiosos alcançam misericórdia. Eles colhem o que semeiam. Nós colhemos o que semeamos. Não podemos esperar, irmão, se plantamos limão, colher maçã. Se plantamos melancia, colher morangos. Nós semeamos o que
Nós plantamos o que semeamos. E eu costumo dizer que a semeadura ela é proporcionalmente maior. Aliás, a colheita é proporcionalmente maior do que a semeadura. E é verdade. Você planta 3 carocinhos de milho numa cova, o que vai sair dali? 3 carocinhos? Muitos caroços de milho. Deus dá mais valor ao ser humano do que aos rituais. Esse valor foi eloquentemente demonstrado não com palavras de fogo escritas nas nuvens, mas esculpida na cruz do Calvário. Quando Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou. Como diz Romanos capítulo 8, 32, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Mas em terceiro lugar, os súditos deste reino são os que buscam a vida de pureza. Mateus capítulo 5, verso 8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa palavra, ela tem alguns significados, e um deles essa palavra era usada para designar a roupa suja que foi lavada. Ela também era usada para descrever o vinho ou leite que não havia sido alterado mediante a adição de água, mas também era usada para o ouro puro sem escória. Era a palavra usada. E aí me remata a uma história que antigamente aqueles vasos de porcelana, quando eles queriam saber se aquele vaso ele tinha alguma emenda, alguma quebradura que tinha sido restaurada, então eles colocavam em exposição ao sol. E quando o sol entrava e clareava, então qualquer defeito que aquele vaso tivesse, se ele tivesse sido restaurado, aparecia. Nós temos o sol da justiça, que é o Senhor da glória. Aquele que vê todas as coisas, seus olhos são como chamas de fogo. Aquele que nos contempla, irmãos. Então, não adianta muito nós apresentarmos desculpas diante do Senhor. Nós precisamos sim amá-lo, nós precisamos nos colocar na presença dEle, nós precisamos nos prostrar diante dEle. Ele diz aqui a sua palavra, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esta bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Esse é o alvo final da vida, ver a Deus. Todos nós temos esta esperança, nos encontrar com o Senhor, ver ao Senhor, né? Só aqueles que reconhecem sua total carência e choram pelos seus pecados podem ser cheios de Deus e mansos diante dos homens. Só os que reconhecem que são pecadores podem ter corações puros. O coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Jesus esclareceu, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Está em Mateus capítulo 15, 19. É um erro pensar que o mal está no meio ambiente. Adão caiu no paraíso, no ambiente perfeito. O coração é enganoso mais do que todas as coisas, como diz Jeremias 17, 9. De tudo que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração. Dele procede as fontes da vida. Davi orou que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Porque a pureza deve ser principalmente no coração. Primeiro, porque a pureza exterior pode ser apenas aparente, mas Deus não vê a aparência, Deus vê o interior. E foi com base nisso que Deus escolheu Davi para ser rei. E Samuel não tinha entendido, até que o Senhor chegou para Samuel, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o interior. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Lavavam o exterior do prato, mas havia sujeira dentro. Eram como sepulcros caiados. Os fariseus eram bons apenas na aparência. Por isso Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis nos reinos dos céus. Isso foi bem explicado, a questão da justiça foi bem explicado também pelo pastor Walter na primeira preleção. Razões para termos o coração puro. Primeiro,
porque esta é uma ordem de Deus. Sede santos, como é santo aquele que o chamou. 1 Pedro 1,16. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,3. Pode não ser a expressa vontade de Deus que você seja rico, mas é a clara vontade de Deus que você seja santo. Porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, verso 4. Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, o seu Filho. A não ser que você seja santo, você não terá nenhum sinal da eleição sobre a sua vida. Assim diziam os puritanos. E como ter um coração puro? Observando a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e ela nos lava. João 15:3. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é como um espelho que mostra a nossa impureza e como a água que nos lava da impureza. Jesus chega para os seus discípulos e diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Banhando-se nas lágrimas, em terceiro, banhando-se nas lágrimas do arrependimento. Pedro maculou-se com seu pecado, negando a Jesus, mas suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a alma. Mateus 26:75 diz: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Por isso a expressão, bem-aventurados os que choram. Não são os que choram porque perdeu um ente querido, não são os que choram porque estão em desespero, mas os que choram pelos seus pecados. Estes são bem-aventurados, estes são felizes. Mas também, purificando-nos no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é uma fonte de purificação. Seu sangue nos limpa de todo o pecado. 1 João capítulo 1:7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas também clamando a Deus por um coração puro. Quem pode tirar uma coisa pura de uma impura? Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor Jesus Cristo pode nos purificar. Por isso o salmista Davi diz no Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Ele pode fazer isso na nossa vida, através do seu sangue, através do seu poder. Em segundo lugar, em último lugar, aliás, quem são os surdos? Aqueles que verão a Deus. Eles verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Agora vemos a Deus pela fé. Agora vemo-lo nas obras da criação, na providência, na sua providência e da redenção. A visão de Deus na vida por vir é o céu dos céus. Essa é a promessa mais consoladora. É que o Senhor Jesus Cristo disse, nos prometeu, que virá buscar a sua igreja. E nós o veremos face a face. Nossa visão de Deus no céu será visão transparente. 1 Coríntios 13:12 diz: agora vemos como por espelho, obscuramente, mas depois conheceremos como também somos conhecidos. Diz João que nós, os que veremos, seremos como ele é. Ele diz, 1 João capítulo 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Nossa visão de Deus na glória será uma visão transcendente. Paulo diz que nenhum outro olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quando João viu aquele que está no trono em Apocalipse 4, ele apenas descreveu o seu fulgor. As palavras não podiam descrever a magnitude daquela revelação. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é aquele que reina. Nossa visão de Deus será uma visão transformadora. João diz,
Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. É transformadora. Nós seremos semelhantes a ele. Teremos os nossos corpos transformados. E aí, irmãos, eu concluo. Como súditos deste reino, conhecendo este reino, conhecendo o rei deste reino, o rei da glória, o Senhor dos senhores, quem ele é, conhecendo, sabendo o que ele fez e continua fazendo, por mim, por você, por sua casa, por sua família, por seus lares, pela sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. O que você tem feito? Como você tem usado, empregado seus talentos, os dons que Deus tem te dado, as habilidades que Deus tem lhe dado? Como você tem empregado a sua saúde, a sua força física, em benefício da obra do Senhor, do reino de Deus? Como tem sido administrado o seu tempo com relação ao serviço do reino? Tudo isso, irmãos, deve nos fazer refletir. E eu me incluo também, assim como você, assim como nós. Poderíamos dar mais, poderíamos oferecer mais, poderíamos orar mais, poderíamos ler mais a Bíblia, poderíamos gastar mais tempo com o Senhor. Aí você pode refletir, porque cada um sabe o tempo que tem. Aí eu não posso entrar no seu lar, na sua casa, na sua vida. Aí é você e Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O salmista no Salmo 139, verso 24, ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu posso pecar pelo que eu faço, mas eu posso pecar também pela omissão, por não fazer. Por isso é momento de reflexão. Vamos ficar de pé, vamos orar. Reflita. Reflita em tudo que foi ministrado durante esses 3 dias pela manhã. Certamente Deus não trouxe você aqui em vão, e foi Ele que trouxe você. Saiba disso. Você veio porque Ele trouxe você. E porque você disse: Senhor, eis-me aqui. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos bendizer o Teu nome, queremos Te adorar, Senhor. Apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Queremos, ó Deus, pedir a Tua misericórdia, Deus. Tenha misericórdia de nós, das nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos. Ó Deus, que neste ano de 2024, possamos, ó Deus, empregar mais forças, mais empenho, mais dedicação, e possamos trabalhar mais para o Teu reino, para a Tua obra. Que possamos, como súditos deste reino, Senhor, buscar nos parecer mais e mais com o Rei deste reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Que possamos buscar, ó Deus, uma vida de oração, uma vida de meditação na Tua palavra. Que possamos buscar uma vida, ó Deus, de santidade. Que o Senhor seja misericordioso conosco. Que o Senhor tenha piedade de nós, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos dá força, nos dá graça. Mas enfim, ó Deus, obrigado por tudo. Nós somos gratos, ó Deus, por estes dias. Nós somos gratos pela Tua palavra que foi ministrada, pelos louvores que foram cantados. Nós somos gratos pela comunhão aqui com os nossos irmãos. Obrigado por tudo, nós Te louvamos. No nome de Jesus, a igreja diz... Eu quero devolver a palavra ao pastor Eudes e agradecer pela oportunidade. O pastor Walter, aliás. Porque ele